Agora 11h17, dia 17 de junho de 2014. Bom dia para você que está ligadinho aqui na TV Diário, pela VerTV, pela Via Cabo, pela internet. Agora estamos ao vivo também pela internet. Esse é o seu programa, o programa Seus Direitos, um programa da OAB Campus. Hoje recebendo aqui a presidente da OAB Jovem, doutora Flávia Pinheiro. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo certo, doutora Flávia. Bom, e hoje a gente vai falar de um tema que eu acredito que é de interesse da população, porque em Campos a gente sabe que tem muito condomínio, né? E o nosso tema é exatamente esse, condomínio, como resolver esses problemas, o que é certo, o que é errado fazer dentro de condomínio, que a gente sabe, né, que é uma convivência um pouco complicada, né, doutora? Exatamente. Os condomínios aqui em Campos tem poucos anos, né? Agora está crescendo mais, não tem tanto tempo quanto as grandes cidades, que a grande maioria das moradias é de edifícios, né? De prédios, e está se tornando, como o Campos está crescendo muito, os prédios estão aumentando, e isso está trazendo recorrentes problemas que a gente vai discutir aqui hoje um pouquinho. Queria que você falasse pra gente os tipos de condomínio, definisse pra gente. Hoje existem, na lei brasileira, existem tipos de condomínio, né? Por exemplo, mais de uma pessoa é dona de um mesmo terreno, de um mesmo imóvel. Isso é um condomínio, mas a gente não vai entrar nessa especificidade, não. Hoje nós vamos falar sobre os condomínios edílicos, também chamados edilícios, que são os prédios, as moradias de apartamentos em que as pessoas moram em conjuntos. Várias famílias, cada uma com a sua unidade autônoma, e eles coabitam ali, tendo algumas áreas do prédio que são comuns. É desse tipo de condomínio que nós vamos falar hoje. Bom, e qualquer pessoa pode ser síndico? Eu acho que é um problema dentro dos condomínios, geralmente ninguém quer ser síndico, ou todo mundo quer ser síndico, variando de um condomínio para o outro, né, doutora? O síndico, na verdade, ele é um administrador do condomínio, ele é um administrador das questões que ali surgem. Muita gente confunde, o síndico não é o dono do condomínio, então ele não é um todo-poderoso, como acontece em alguns prédios, do síndico achar que ele é dono de tudo e querer fazer determinados desmandos que acabam atrapalhando as pessoas que ali residem. O síndico, ele serve para administrar, porque ele tem várias pessoas morando no mesmo lugar e, ao contrário do que se pensa, porque existe um preconceito, mas só pode ser síndico quem é proprietário? Não. Só pode ser síndico quem é condômino? Olha só, condômino pode ser quem mora e quem é proprietário. Então, às vezes eu posso morar de aluguel, eu sou um condômino daquele condomínio. Síndico pode ser qualquer pessoa. Pode ser proprietário, condômino, uma pessoa estranha ao condomínio, qualquer pessoa pode ser síndico. Inclusive, hoje em dia, de um tempo para cá, como existem lugares em, como você falou, ninguém quer ser síndico porque dá muito trabalho, ou todo mundo quer ser síndico e acaba gerando problema, existem os síndicos profissionais. São pessoas que são contratadas para administrar o condomínio e é mais vantajoso. Se você parar para pensar, em vez de você pegar uma pessoa que não tem o conhecimento necessário, vai administrar uma comunidade de famílias, de pessoas, de regramentos específicos, é mais vantajoso contratar um síndico profissional. Mas aí aqueles que alegam que não conhecem o dia a dia do condomínio, né? Mas o síndico profissional, ele tem uma forma que ele vai se inteirar daquilo ali, ele vai estar dentro do condomínio. Ele tem que ter conhecimento da convenção condominial, que no fim das contas, o grande regramento daquela comunidade de pessoas. Então, ele acaba conhecendo porque ele está lá dentro no dia a dia, ele escuta os moradores, é tudo feito com muito cuidado. Também não é qualquer pessoa que você vai contratar. Pegue referências, procure saber. E ele, por ter maior conhecimento e tempo, porque ele trabalha para isto, ele acaba sendo a melhor opção para alguns condomínios. E ele tem que ser acessível aos moradores também, esse síndico, né? Exatamente. O síndico, ele tem que estar presente porque ele é um solucionador de problemas, principalmente. Deu um problema, o morador tem que ter um telefone ou um e-mail para poder entrar em contato, né? Sim, ele tem que ter um contato, porque ele não tem como. Se o síndico não está lá, ele vai falar com quem? Se deu um problema, se deu alguma questão, ele tem que entrar em contato com o síndico. Obviamente que determinadas questões há necessidade de um advogado. Eu acho que todo condomínio tem que ter um advogado que trabalhe para o condomínio em conjunto com o síndico para determinadas questões, né? E o síndico tem que ser acessível, obviamente, senão não vale de nada. E esse síndico pode ficar por quanto tempo? Isso depende do condomínio ou existe alguma regra? Não, a lei dá como tempo máximo de 2 anos, podendo ser reeleito,
tá? Por outro período, a lei fala por outro período. E aí você entra na convenção condominial, que vai dizer, pode ser de 1 ano, se a convenção disser o tempo máximo pelo Código Civil é de 2 anos, podendo ser reeleito. Se a convenção disser que é um tempo menor, respeita-se esse tempo menor. Bom, e a gente vai entrar agora na polêmica, né? Que são os problemas dessas moradias. Queria que a senhora elencasse pra gente os principais problemas. Então, os problemas são inúmeros e dos mais engraçados aos mais trágicos. Costumo dizer que são os 3 principais problemas, são os 3 Cs do condomínio: cano, criança e cachorro. Tá? E tem um que ele é tão específico que nem a letra começa com C, que é a garagem. Mas vamos falar primeiro sobre o cano, criança e cachorro. Bom, o cano, isso acontece principalmente nos condomínios mais antigos, que são os vazamentos. Às vezes você está no seu apartamento, aparece uma bolha na parede, alguma coisa na cozinha e você vai ver, culpa o condomínio, culpa o vizinho. Então, primeiro, tem que averiguar qual é a origem desse cano, se esse cano é de responsabilidade do condomínio. Quem vai averiguar isso? Tem que chamar um técnico, alguém que mexa em cano, vai ter que quebrar a parede, na maioria dos casos tem que quebrar, para verificar se esse cano pertence ao condomínio, e aí o condomínio tem que pagar não só o conserto do cano, mas também o conserto da sua parede, do seu teto. E se o cano for, vamos dizer, do vizinho, de responsabilidade do vizinho, aí no condomínio vai se esquivar dessa responsabilidade e o vizinho vai ter que arcar com isso. Mas quem vai chegar no vizinho e falar, olha, você tem que pagar, tá com vazamento na minha casa, Sim. Eu verifiquei, esse cano é seu, você vai pagar. Quem vai fazer isso? É um morador? Sim, o ideal é que seja, logicamente que o condomínio, ele pode, o síndico, a pessoa do síndico, pode chegar para aquele vizinho e tentar intermediar uma conversa, dependendo da relação que exista ali, né? Tem vizinhos que são amigos, que não tem problema, olha, bate lá na porta do vizinho, estão com um probleminha aqui, dá uma olhada, não tem problema. Se o morador não quiser, chama o síndico, vê se o condomínio pode ajudar. Ajudar, não é obrigatório. Uma coisa que as pessoas confundem muito é que o condomínio, o síndico, o condomínio na pessoa do síndico, tem que resolver todos os problemas do mundo que existem lá. Não é isso. O condomínio, nesse caso, por exemplo, verificando que o cano não é de responsabilidade do condomínio, ele pode tentar ajudar, né, como síndico, para tentar manter a harmonia. Mas ele ser obrigado a ir lá quando o problema é um problema de vizinhança, não existe essa obrigatoriedade. Mesmo que seja um som alto, uma questão dessa? Então, questão de barulho, né? Que a gente fala muito de criança. O vizinho, a gente teve um caso agora há pouco tempo, de um vizinho que tocava um determinado instrumento. E quando uma pessoa... Dentro de casa. Pois é. E hoje em dia, as paredes dos prédios são mais finas, né? Então, às vezes, o vizinho espirra e você escuta, né? Aí você vai procurar essa pessoa, o vizinho foi lá, bateu, falou, olha, seu violino está me atrapalhando. Não sei se vocês já tiveram oportunidade... Ainda bem que era um violino, né? Não era uma bateria. Mas... Sim, mas às vezes a pessoa que está aprendendo a tocar violino é uma desgraça. Gente, se vocês não escutaram, não tentem fazer isso em casa. Porque é um barulho horroroso. Você reza para ter uma bateria e não ter um violino. Ainda é melhor, né? Exatamente. E aí o vizinho não parou. Alegando que era um barulho que não estava fora do horário da convenção, mas isso incomodava. O condomínio foi chamado, verificou-se se estava atrapalhando outros vizinhos, porque quando a questão começa a atingir outros membros do prédio, isso aí se torna um pouco mais sério. Foi feita uma reunião, isso está sendo conversado. Existem casos de barulho em que o condômino pode ser multado. Por exemplo, está usando a área comum, está fazendo uma festa. Começam a interfonar para o síndico, coitado, 11 horas da noite e meia-noite. Eu tenho um problema desse no meu condomínio. E a gente geralmente reclama até com porteira, porque o síndico é impossível encontrar, né? Tá onde o seu síndico? Pois é, tem casos que a gente não encontra, né? Pois é, existe. E sobra às vezes pro porteiro, né? Coitado, porteiro, zelador. A gente já teve casos, não aqui em Campos, mas que o zelador apanhou numa festa. Bateram no zelador. Meu Deus. Porque a festa estava passando dos limites. Era um prédio de padrão alto
e passando dos limites mesmo de pessoas estarem na recepção do prédio, na portaria, fazendo atos libidinosos e chamaram um zelador, coitado, e bateram um zelador, todo mundo muito alterado. Então, nesses casos, é importante que o condomínio, que o síndico esteja presente em primeiro lugar, não para apanhar, mas para apaziguar, porque existe uma forma de respeito, e eu critico muito isso, que é uma questão de educação, que a palavra do zelador não tem o mesmo valor da palavra de um síndico. Isso é um absurdo, pois é. Mas é o que acontece. Então, o síndico tem que estar presente. Um caso desse não poderia ter chamado a polícia? Foi chamada a polícia. E, enfim, como eram pessoas de um padrão mais alto, era uma cidade de uma capital grande, e isso acabou ficando... Mas a polícia, ela pode intervir, sim, dentro do condomínio, em casos mais extremos. Pode. Ela pode ser chamada, por exemplo, nesse caso em que estava havendo uma agressão, a polícia foi chamada, esteve no local para acalmar os ânimos. E se só o som estivesse alto e o síndico não estivesse resolvendo o problema, não conseguisse conversar com eles? Geralmente você vai ligar para a polícia e eles vão pedir que procure a administração do condomínio. Porque nesses casos é como uma festa, por exemplo, que você está dando em casa. A polícia vai chegar... Vai pedir para baixar o som, não tem mais o que ser feito. E eles vão embora, porque tem outras ocorrências para atender, a polícia é muito ocupada, é muito trabalho por um efetivo que não vai conseguir cumprir. E tem casos mais graves que acabam tendo. Então a polícia chega, pede para baixar o som e vai embora. O condômino que não tem tanta educação. Verdade. Bom, gente, os problemas são inúmeros e a gente vai continuar conversando aqui com a doutora Flávia Pinheiro, mas no próximo bloco, continue ligadinhos aqui na TV Diário. Estamos apresentando Seus Direitos. Vem aí, RW Motors, a sua loja de carros importados e nacionais em Campos. Venha conferir. RW Motors, Rua Marechal Floriano, número 359. A Cândido Mendes há anos forma profissionais diferenciados, suprindo as necessidades de um mercado cada vez mais exigente. Temos os maiores índices de empregabilidade na região, pois as empresas reconhecem a qualidade do nosso ensino, avaliado pelo MEC como um dos melhores do país. Com reconhecimento e formação de excelência, seus horizontes se ampliam e você chega cada vez mais longe. Invista na sua carreira, Universidade Cândido Mendes, diploma de valor. Inspirado em você, nos seus melhores momentos. Inspirado em você, porque você merece ser feliz. Aqui é o melhor lugar pra gente se encontrar. Comigo você pode contar, sempre que precisar. Boulevard Shopping, inspirado em você. A gente sabe que quando a bola começa a rolar, os corações palpitam muito mais, porque brasileiro é apaixonado por futebol e ama torcer pelo Brasil. Faça parte da torcida Super Bom e concorra a até 10 kits com uma Super TV e muito mais. Super Bom, torcendo junto com você. A promoção Ótica Bukowski te leva a Paris foi um grande sucesso. Várias pessoas participaram, mas quem levou a melhor foi o senhor José Luiz Henrique Pereira, de São Francisco de Itabapoana. Agora é arrumar as malas e curtir a capital francesa. Faça como o senhor José Luiz, venha até as Óticas Bukowski. Além de encontrar o que há de mais moderno do mundo óptico, você ainda participa de campanhas imperdíveis. Ótica Bukowski, sempre buscando o melhor para você. Sua qualidade de vida vai atingir o ponto mais alto. Maxime Residence. Sofisticação e exclusividade em apenas um bloco. Apartamentos de 4 quartos com 2 suítes, com mais de 100 metros quadrados e diversas opções de plantas. Lazer completo para toda a família. Perto de tudo. Maxime Residence. Perfeito para morar ou investir. Rua Doutor Pereira Nunes 27, ao lado da Pelinca. Empreendimento Interrio e RMZ Engenharia. Vendas Elo. Voltamos a apresentar Seus Direitos.
Agora, 11h36, estamos ao vivo aqui na TV Diário com o programa Seus Direitos. Hoje falando de um tema que eu acho que é de interesse da maior parte da população, principalmente você que mora em condomínio, que hoje a gente está falando aqui do que pode, o que não pode. E conhecemos aqui com a doutora Flávia Pinheiro, que está ajudando a gente aqui hoje, falando sobre os 3 Cs da doutora Flávia. O primeiro é o cano, que a senhora já explicou, e agora a gente vai falar sobre criança e cachorro, que é um dos grandes problemas do condomínio, né? Pois é, criança e cachorro são 2 seres vivos lindos que a gente adora. Mas num condomínio que tem regramentos específicos e onde vivem outras famílias, a gente tem que ter um pouco de cuidado com as nossas crianças e com os nossos animais. Não só cachorro, mas gato, passarinho, enfim, qualquer animal que tenha em casa. Né? Criança, o maior problema que se apresenta com criança é a questão das brincadeiras. Porque os prédios mais novos, por exemplo, eles têm os playgrounds, né? Mas as crianças querem gritar, brincar de bola no corredor. Eu já fui criança. Quebrar vidro da janela do vizinho. Isso, tocar campainha, sair correndo. Verdade. Já fiz muito, não aqui em Campos, mas já fiz muito. Também. Não é? E hoje me irrito com as crianças que fazem isso lá em casa. É inerente da criança querer brincar. Mas os pais podem e são as figuras, não é o síndico que vai educar o seu filho, é você, né? E se existe uma área para brincadeira, oriente seu filho que brinque lá. Outra coisa muito séria é criança sozinha em casa. Acontece mais do que a gente imagina. É muito perigoso. Tem apartamentos que não tem aquela rede de proteção. E às vezes o pai vai ali na padaria e a criança fica sozinha. Pode acontecer um incêndio, pode acontecer um problema que a gente acha que não acontece. E tudo acontece quando o pai e a mãe não estão perto. Né? Exato. Criança pequena não pode ficar sozinha. Criança pequena vai descer para o play para brincar, tem que ter a supervisão de um adulto. Criança na piscina. O meu prédio tem... guarda-vidas. Isso, guarda-vidas. Isso é moda agora. Tem guarda-vidas, mas o guarda-vidas não é responsável pelo seu filho. Ele é responsável pela guarda das pessoas que estiverem ali. Um incapaz tem que ter a supervisão de um adulto para estar na piscina. O guarda-vidas não é a babá do seu filho. Ele é o guarda-vidas da piscina. Então, a gente tem que ter um certo cuidado. Né? Sim. Meu filho de, 5 anos foi sozinho para a piscina, caiu na beirada e se machucou. O guarda-vida estava lá fazendo o quê? A criança não se afogou. O guarda-vida, ele está ali para cuidar das pessoas que estão na piscina. E a criança tem que ter a supervisão de um adulto. É a mesma coisa, por exemplo, de um adulto beber e querer ir para a piscina, que o guarda-vida fique do lado dela vigiando se ela está passando mal na beira da piscina ou não. Não é esse o caso, não é essa a função do guarda-vida. A criança tem que ser tutelada, tem que ser cuidada pelo pai, pela mãe, por uma babá, qualquer pessoa que seja, não pelos funcionários do condomínio. Com certeza. E o cachorro é outro grande problema, né? As pessoas saem para passear. E eu acho que o maior problema pode ou não pode ter cachorro dentro de condomínio? Que existem alguns, o meu, por exemplo, a gente está usando de exemplo aqui hoje, teve uma assembleia e ficou decidido que não poderia ter cachorro. E o que mais tem é cachorro, mais do que criança no condomínio. Pode ou não pode proibir? Pois é. Até pouco tempo atrás, era cabível essa proibição. Teve gente que se mudou porque não poderia ter o animal em casa. Hoje em dia, o que os tribunais têm decidido, ainda que exista uma assembleia proibindo a existência dos animais, isso vai bater com uma questão constitucional, que é a sua liberdade. Ali é a sua residência, no apartamento. Então, o que tem que ser levado em consideração? É a existência de um animal? Não. É a existência de um animal que possa causar danos aos outros moradores. De que forma? Com barulho, um latido que não para, com sujeira. A gente já teve casos de uma mulher que mora num apartamento e ela tem 5 gatos. E gato, gente, não fica trancado em casa. Verdade. Ele pulava por um muro do vizinho, ele entrou na casa da vizinha e destruiu tudo. Então, a partir do momento que esse animal está causando um problema, pode sim ser feita uma notificação. Primeiro, para que esse morador faça a adequação do apartamento, eduque seu animal para evitar que incomode os vizinhos. E caso isso não seja possível, aí sim seja buscada uma solução mais rígida. Agora, a sua pergunta, foi em assembleia decidido que não poderia. Entendo que isso não terá uma validade suficiente. Não poderia se o animal viesse a causar transtorno.
A gente tem apartamentos que tem animais, cachorro, gato, passarinho, que não causam transtorno a ninguém. Uma coisa que é importante, e aí não é a educação do cachorro, é a educação do dono. Você sai para passear com o seu animal, tanto dentro do condomínio quanto na rua. Leve um saco plástico e recolha os dejetos. O cachorro faz cocô, ele não tem como limpar, quem tem que limpar é você. Então, recolha. Eu já vi isso aqui em Campos. Dá trabalho ter um animal, né? Então, quando a pessoa se dispõe a ter um animal, tem que saber que tem que ter cuidados. Sim. Você tem um animal, ele não é um brinquedo, ele não é um ursinho. Você vai sair, leva seu saco plástico, recolha o dejeto. O cachorro fez cocô, tire. Porque tanto dentro do prédio, que vai causar, às vezes uma criança vai brincar, tem um cocô de cachorro. Outra coisa, interação de criança com cachorro. Às vezes o cachorro está no play e tem uma criança. Vamos ter cuidado com isso. Leva o cachorro com coleira. Verdade. Se tiver com o cachorro no elevador, entrou, coloca no colo. Porque pode ter uma criança que o cachorro pode não estar acostumado. Ele não morde. Vamos dizer que ele morda naquele dia. E outra Por mais coisa, dócil que seja, é um animal, sim, né? E tem gente que não gosta de cachorro. A gente tem que respeitar isso. Não é porque eu gosto de cachorro que você tem que gostar. Então, se eu estou no elevador com o meu cachorro e você entra, pega o cachorro no colo e fica. Qualquer animal de estimação, né? Seja o cachorro, seja o gato, como a gente disse, a gente tem que ter uma ponderação, né? Exato. Tudo em condomínio é uma questão de bom senso, né? A gente tem que ter um cuidado imenso, porque são pessoas de educações diferentes que acabam indo morar no mesmo lugar. E que, apesar de você fechar a sua porta, tá dentro do seu apartamento, existem áreas comuns que vão ser partilhadas. Então, é uma questão de ter um bom senso, de ter um certo cuidado com isso. Bom, eu vi uma reportagem na TV uma vez sobre a situação do lixo. O lixo da vizinha do condomínio, morava num apartamento, incomodava a vizinha. E ela disse que não tinha nada a ver, porque o apartamento era dela, que ela cuidava dali. Mas isso tá errado, né? Começou a atrapalhar os vizinhos, o mau cheiro, começou a dar bichos, insetos. E tá errado, né, doutora? Sim. Qualquer ato que gere um incômodo, isso vai gerar uma responsabilização daquele morador. Existem pessoas que têm costumes, como a gente estava falando agora, né? Costumes diferentes, que para a grande maioria da sociedade são até estranhos. Tem gente que acumula coisas, tem gente que guarda lixo por muito tempo, né? Enquanto está lá o lixo na casa dela, isso daqui a pouco vai começar a dar mosca, vai começar a dar bicho, vai começar a dar mau cheiro. E aí começa a atingir os outros vizinhos. Não pode. Tem que sair uma notificação do condomínio pedindo que isso seja regularizado, passando as normas para ela e, a partir daí, caso ela não tome as providências de higiene, que é o mínimo de higiene que se espera, ela pode ser multada e serem tomadas as outras providências. Com relação a comportamentos, foi um caso, porque até hoje eu nunca tinha visto um caso de expulsão do morador. O morador foi expulso pela justiça do condomínio, ele foi proibido de morar. Isso foi um caso que aconteceu numa grande capital, mas era um caso específico, era um senhor que ele abusava das diaristas que lá entravam. Todas. Ele tinha diaristas todos os dias e todos os dias era uma gritaria, porque eram meninas diferentes que não sabiam o que ia acontecer. E aí os vizinhos começaram a escutar esse tipo de barulho, as meninas saíam apavoradas, aquela visão horrenda, e aí conversaram com ele disse que não, chamaram a polícia e a justiça acabou expulsando. Isso foi um caso... Uma situação extrema, né, doutora Flávia? Extrema, mas que as pessoas aprendam que existe uma responsabilidade muito séria em relação aos vizinhos. Meu direito acaba quando começa do outro, né? Exatamente. Bom, gente, a gente vai continuar falando sobre condomínio, sobre um tema ainda mais polêmico dentro do condomínio, que são as obras, que causa transtorno, mas a gente sabe que são necessárias, né? Bom, mas no próximo bloco, então continue ligadinhos aqui na TV Diário. Estamos apresentando Seus Direitos.
A Limport é referência em limpeza, portaria e segurança em toda a região e está sempre se renovando, tanto em treinamento de pessoal quanto em equipamentos. Nossa renovação é tão grande que até redesenhamos nossa marca e deixamos mais moderna, assim como é o nosso trabalho. E tudo isso é para levar um serviço sempre melhor para você. Limport, oferecendo soluções. Nós brasileiros somos únicas. Uma beleza que não está apenas nas formas, mas também em um brilho que é só nosso. Inverno Morana, Musas do Brasil. Para se viver bem, com qualidade de vida, é preciso cuidados. Minha saúde e de minha família estão sempre em primeiro lugar. Por isso, para exames e diagnósticos, confio na RadMed há 25 anos. RadMed, há 25 anos, a imagem da credibilidade, porque sua saúde é nosso objetivo. A Cândido Mendes há anos forma profissionais diferenciados, suprindo as necessidades de um mercado cada vez mais exigente. Temos os maiores índices de empregabilidade na região, pois as empresas reconhecem a qualidade do nosso ensino, avaliado pelo MEC como um dos melhores do país. Com reconhecimento e formação de excelência, seus horizontes se ampliam e você chega cada vez mais longe. Invista na sua carreira, Universidade Cândido Mendes, diploma de valor. Voltamos a apresentar Seus Direitos. Hoje estamos recebendo aqui a querida doutora Flávia Pinheiro, que é presidente da OAB Jovem, que está preparando, né, a programação também do mês do advogado, né, doutora? Exatamente. A OAB Jovem, como todos os anos, sempre muito atuante, vai estar presente na Semana do Advogado com um evento que vocês não podem perder e em breve nós estaremos divulgando. E esse ano ainda vai ter a feijoada, né? A grande novidade. Esse ano, exatamente. Feijoada para comemorar para os advogados, para os familiares dos advogados. Sucesso garantido, como sempre, com o nosso presidente Carlos Fernando, né? Bom, mas o nosso tema hoje é condomínio. E a gente falou aqui agora, né? Deixar claro para vocês o que pode e o que não pode dentro das obras nos condomínios. Doutora Flávia, com você agora. Então, gente, obra, né? Quem mora em casa, casa nova, apartamento novo, ou olha assim, quero fazer uma reforma, vou mexer aqui. Então, para isso também tem regras. Como a gente mora numa comunidade, não é como a sua casa, que tem um quintal imenso e você pode mexer à vontade. Deixar o material da obra ali, areia, cimento. Isso. Tem gente que usa o estacionamento para colocar um monte de entulho. Gente, não pode. Garagem para colocar carro, tá? E principalmente com relação a aviso de que vai ter obra, o condomínio tem que ser avisado e horário de obra. Cada condomínio tem um regimento interno específico que geralmente regulamenta os horários. Obra geralmente, na maioria dos condomínios, é de 9 às 17 ou de 8 às 18, isso daí varia. Então, o que tem que ser feito? Comunica ao síndico formalmente, olha, vou começar uma obra no meu apartamento, num período de tal a tal, das tais às tais horas. Se não souber o horário, pergunte ao síndico. Se for o caso, pegue a planta do condomínio, porque dependendo do prédio, você não pode tombar a parede, porque mexe com a estrutura do prédio. Acho que hoje, para toda obra, precisa também de ter acompanhamento do engenheiro ou de um arquiteto, né, doutora? Isso, tem que ter um acompanhamento profissional. Você não pode chegar num prédio e sair quebrando uma parede, porque às vezes, ou abrir uma janela, isso acontece muito. Vai lá na parede do prédio, na fachada, que é toda fechadinha, e abre uma janela gigantesca. Gente, se ali é fechado, algum motivo tem. A gente teve, há uns anos atrás, um prédio no Rio que desabou
no centro do Rio, porque foram fazendo obra, quebrando parede, abrindo janela de qualquer jeito e a estrutura não aguentou. Isso parece um pouco absurdo. A parte externa não pode mexer, né? E essa parte externa, então, essa parte de alteração de fachada é uma bênção. Porque a gente tem, além das obras, como prédios que tem essa parede fechada, a pessoa vai lá, abre uma janela, não pode, não só pela alteração de fachada, como também pela estrutura do prédio, e aí um arquiteto ou um engenheiro podem especificar melhor. Alguns prédios, os mais novos, estão sendo feitos com uma estrutura, alguns deles, uma estrutura em que uma parede é em cima da outra e são prédios, eu não sou técnica, mas que é como se fosse uma coluna e não pode ser mexido. São blocos inteiros esses prédios novos, né? Exatamente. Eu acho que não pode quebrar. Isso, e no próprio manual de entrega do apartamento, que ninguém lê manual de instrução de quando compra um aparelho novo. Vai pôr um quadro na parede e não olha, vai lá, acaba perfurando talvez até um cano do gás ou de água, né? Cano de água, então, é o que mais se perfura e aí acaba a água toda do prédio e tem água para tudo quanto é lado. Caso mais recorrente em obra é a pessoa que fura cano de água e já aconteceu da água sair pelo corredor, porque a pessoa não consegue segurar aquilo. Se você está, por exemplo, no quarto andar, não dá para conter. E a água vai sair pelo corredor e vai entrar no elevador pela fresta e vai destruir o elevador. Olha o tamanho do problema. E quem vai ter que se responsabilizar? Quem fez aquele buraco, exatamente, né? É o dono do apartamento. Exatamente. Isso porque você quis economizar e não quis pegar a planta de encanamento do seu apartamento e não quis chamar um arquiteto ou engenheiro. Você vai ter que pagar uma peça de elevador, que é caro, gente. Sai mais barato contratar um profissional. E não deixem de avisar ao síndico e não deixem de respeitar os horários do prédio. Uma outra questão é a alteração de fachada. O que é alteração de fachada? Uma coisa recorrente que a gente tem visto muito, quero envidraçar a minha varanda, né? Minha varanda é linda, é de frente para pilinca, a minha sala é pequena, mas eu tenho um varandão. Vou fechar. Calma aí, né? Vamos olhar a convenção, vamos tentar conversar com o síndico. Hoje em dia, vai depender muito do que estiver na convenção. Se o prédio disser, se a convenção... O que é a convenção, gente? É o regramento geral do condomínio. Quando você entra para morar no condomínio, peça a cópia da convenção, porque é a convenção que vai dizer as regras de conduta ali dentro do prédio. Então, pegou a convenção. Se a convenção disser unicamente é proibida a alteração de fachada e não especificar que envidraçamento de varanda é alteração de fachada, em tese, com vidro transparente, dentro de um padrão, pode ser feito. Tá? Mas isso tem decisões para todos os lados, mas o padrão, a minha monografia da pós-graduação, inclusive, foi sobre essa questão de soberania da convenção condominial. Olhe a convenção e analise caso a caso. Então, acho que fica aí pra gente, como regra, olhar a convenção e também a planta do condomínio em casos de obras, né? Gostaria de agradecer a presença da senhora doutora. Queria deixar um espaço aberto para a senhora fazer as considerações finais. Sim. Gente, mais uma vez é um prazer estar aqui. Ainda tem muita coisa para falar de condomínio. O que importa, antes de saber qualquer regra, é educação e cuidado. São pessoas diferentes, vivendo num mesmo ambiente. Você não vai ter a mesma educação nem do seu marido que dirá do seu vizinho. Então tenha um pouco de cuidado, tenha respeito às pessoas, aos funcionários e tudo sempre vai dar certo. A mãe dizia, não faça com o outro que você não gostaria que fizessem com você, né? Acho que é um ditado popular, ela sempre me lembrava isso. Eu acho que fica aí, o bom senso é sempre o melhor remédio. Gente, obrigada pela companhia de vocês que está aí nos assistindo pela VerTV, pela Via Cabo, pela internet. Um grande abraço e até amanhã às 11h15 na TV Diário.